Inter atropela Grêmio e está muito perto de quebrar essa hegemonia do Grêmio no Sul. E olha que ela é uma hegemonia grande, né? O Inter não ganha um título gaúcho desde 2016. O Grêmio pode chegar ao octa se conseguir reverter, né? Mas o Inter atropelou o Grêmio na arena do Grêmio. Uma coisa que é incomum, né? Se não me engano, 19 ou 20 anos que o Inter que não ganhava de 2-0, eu acho, do Grêmio. Alguma coisa assim, eu vi o Roger falando. Entrevista do Roger muito interessante, inclusive. Falou que o time tá pronto, tá maduro para ser campeão. E vou falar um pouquinho sobre isso. E eu concordo com ele, cara. Primeiro tempo o Inter foi mais superior. Eu achei que o Grêmio ia conseguir pelo menos contra-atacar e até tentar empurrar o Inter num determinado momento, porque o Grêmio, ele tava jogando em casa e ele precisava fazer o resultado, né? Mas não foi isso que aconteceu, não. O Inter teve mais volume e o Inter foi pra cima do Grêmio até chegar ao seu gol. Mas o Inter já tinha chegado e o Inter, ele é um time, pra quem não viu o Grenal, o Inter é um time que está muito pronto. O time do Inter é muito arrumado. O Roger Machado tem uma ideia clara de jogo. É um futebol muito dinâmico, muito forte, né, fisicamente. O time marca muito bem e sai com muita velocidade pelos lados, principalmente pelos lados. E tem um maestro no meio de campo, que se chama Alan Patrick, um cara que pisa muito na área, e um cara que saiu do departamento médico direto para esse jogo. Mas precisamos falar do Aguirre e do Bernabé. Para mim, os dois jogadores chaves para ganhar esse jogo, né? Jogadores muito importantes para esse time. O Aguirre baita jogador jogando pelo lado direito, passa muito rápido, é um cara que vai muito bem na linha de fundo, chega muito forte. E na jogada do gol do Vitinho, jogada do primeiro gol do Carboneiro, melhor dizendo, o Vitinho faz uma coisa ridícula, né, com o nosso querido Lucas Esteves. Deixa o Lucas Esteves no chão. Que achado do Grêmio esse Vitinho, hein? Ótimo jogador. Que achado do Inter esse Vitinho, né? Ótimo jogador. O Inter fez ótimas contratações, porque assim, eu falei dos dois laterais, porque o Bernabé, galera, o Bernabé é um avião. O Bernabé é muito forte fisicamente, é muito rápido, vai muito bem a linha de fundo. E, cara, tendo um jogador na ponta com muita qualidade, como o Carboneiro, como o Wesley, que tá voltando de lesão, que entrou depois, cara, isso facilita demais e isso dificulta demais a marcação do Grêmio. Uma marcação que estava frouxa. Eu vou entrar nesse assunto do Grêmio depois. Mas o jogo do Inter muito pelo lado, ultrapassagem o tempo todo, os alas, Vitinho e Carboneiro, muito bons jogadores, muito velozes. Jogadores que pisam muito na área. A bola, o lado direito vai à linha de fundo. O Carboneiro chega bastante pisando na área junto com o Valência, junto com o Borré quando tava, junto com o Alan Patrick. E isso tumultuava, obviamente, a zaga do Grêmio. Só que o Inter chegava com muita velocidade. O Inter chega com muita velocidade pelos lados. E isso ganhou o jogo. Esse foi o fator diferencial. O Roger tem um time muito encaixado, uma defesa muito sólida. O Vitão, partidaça do Vitão, tá? Pra mim foi o melhor zagueiro aí da partida. O outro é o Vitor Gabriel, que também foi bem. É um dos destaques, né? Um dos jovens destaques desse gauchão, um dos melhores jogadores aí, jovens desse time. E eu queria muito falar do Fernando, cara. O Fernando dá uma sustentação a um time que ele tem jogadores experientes, mesclado com algumas juventudes e velocidade. O Fernando é um jogador essencial, assim, para esse time, para esse jogo, principalmente, porque é um cara muito experiente, um cara muito calmo. O que ele falou depois do jogo foi muito preciso, muito assertivo. E além disso, é um cara que faz a proteção, é o cão de guarda, que faz a proteção na entrada da área. E o Roger Machado faz um grande trabalho no Inter, tá? De olho nesse Internacional. De olho nesse Internacional. Depois de alguns anos, com muito oba-oba, esse Internacional que as pessoas não estão falando muito aqui no Sudeste, é um time muito organizado, é um time muito competitivo. Isso tem que elogiar o Roger Machado, sim. Faz um trabalho primordial. Vai muito bem o Roger Machado nesse sentido, nesse quesito. Um time que ele tem o domínio, o Alan Patrick maestrando, tem dois atacantes muito bons, tanto o Borré quanto o Ener Valencia, Aguirre, Bernabé passando em alta velocidade, o Vitinho, baita achado do Vitinho. Depois entrou o Lucas Otávio também. Enfim, é um time que tem boas opções. Acho que é um time que tem uma zaga nova, mas uma boa zaga, com uma proteção experiente. Acho que o Inter tem tudo para dar muito trabalho. E para mim,
muito favorito para ser campeão. Tem jogado um futebol melhor, tem chegado com mais facilidade, chegou com mais facilidade à final e é um time mais pronto. Até porque o trabalho do Roger não é de hoje. Até porque o trabalho do Roger está sendo feito e já está sendo construído. Deu uma baita arrancada no passado. Então, olho nesse Internacional, porque esse Internacional tem boas ideias, boas peças e é um time que tem jogadores experientes que, se eles ficarem saudáveis, como o Alan Patrick, como o Ender Valencia, e manterem constante jogando sempre, é um time que vai incomodar demais, tá? Falando um pouquinho do Grêmio. Cara, o Grêmio decepcionou em alguns sentidos. Lembrando que eu queria falar pro torcedor gremista, calma. É horrível tomar um baile em casa, é horrível ser atropelado em casa. Vocês têm todo o direito de ficar puto, de cobrar, de xingar o Quinteiros. Mas é o início de um trabalho. Mas é um trabalho que tá começando e sendo construído depois do Renato Gaúcho. Não adianta ele sair, mandar embora e ir atrás de... Não é assim. Calma. Precisa jogar mais futebol? Precisa jogar mais futebol. O time do Grêmio não encaixou. Ele tem dúvidas, às vezes, com botar o Cristaldo, não botar o Cristaldo, titular, Vila Sante, Dodge, enfim. O meio de campo do Grêmio, pra mim, é a grande questão ali, porque a zaga, eu acho que o Wagner Leonardo é um bom zagueiro, ele deu até um baita lançamento pro Bright White, que quase conseguiu um pênalti, foi uma falta fora da área. É um baita lançamento. Não foi muito bem hoje a quarteto de zaga. O João Pedro tomou baile do Bernabé, tomou baile do Carboneiro, que fez um baita gol, o Carboneiro, hein? Golaço. O Alan Patrick, inclusive, chegou ao 5º gol pelo Inter contra o Grêmio. Mas o time do Grêmio é um time que teve boas contratações. O Gustavo Martins não foi bem hoje, mas é um zagueiro que eu prefiro ele, por exemplo, do que o Rodrigo Eli. Eu gostaria de ver mais um zagueiro experiente nesse Grêmio aí, mas não sei como é que tá. O Volpe tem feito boas partidas. O Lucas Esteves hoje também, nossa, foi mal demais. O Aguirre e Vitinho acabaram com os lados do campo. O Inter não conseguiu segurar o Grêmio. O Grêmio não conseguiu segurar o Inter do lado do campo. O Grêmio não conseguiu parar o Inter. E o meio de campo do Grêmio, que tem o Vila Sante, que eu gosto demais, que tem o Cristaldo, que eu gosto demais, que entrou depois, o Monsalve também, Mentira, não foi o Lucas Esteves, foi o Pavon, né? O Pavon que ficou, desculpa, gente. O Pavon ficou na saudade depois de um corte do Vitinho. O Pavon, eu como atleticano conheço bem, gosto do Pavon, mas acho que tem algumas limitações. É um cara que se entrega muito pro time, mas falta uma questão técnica ali no final das jogadas, uma apuração, uma qualidade que me incomodava. Mas eu gosto muito do Monsalve, acho que o Cristiano Oliveira vai conseguir se adaptar, não conseguiu se adaptar ainda, mas vai conseguir se adaptar. Mas é um Grêmio que precisa arrumar o meio de campo. Esse setor do Grêmio tá meio bagunçado, tá meio solto. O Gustavo Quinteiros vem implementando uma nova ideia e essa ideia não vem sendo consolidada, não vem sendo absorvida ainda. O Grêmio tá um time em formação, por isso eu acho que tem que pedir calma. O Grêmio passou dificuldades na Copa do Brasil em alguns momentos e passou dificuldades também na semifinal contra o Juventude, que é um time chatíssimo. Então, olho nesse Grêmio, porque eu acho que ele precisa sim jogar melhor, ele precisa sim encaixar, um time que tá meio perdido e tem uma dificuldade que aí pra mim vai ser a grande chave pro Quinteiro, é a dificuldade de criação. O Bright White é um bom atacante, mas tá totalmente isolado, a bola não chega com qualidade, o Grêmio não chega com tanta criatividade nesse meio de campo. Tem bons jogadores, o Monsalve é um bom jogador, o Oliveira é um bom jogador, o Pavon também, Edenilson, tem o Arezo ainda lá, a Cristaldo, enfim, tem outros jogadores, mas a criatividade não é um pilar consolidado no Grêmio. É uma coisa que precisa acontecer. Então, para mim, esse setor do meio de campo é uma grande incógnita. A zaga, eu acho ainda abaixo pro Brasileirão, pros principais times. É uma zaga que não... Eu gosto do Wagner Leonardo, acho ele um bom jogador. Acho que o Luan Cândido pode encaixar também na lateral esquerda, mas o Gustavo Martins ainda eu acho que eu tenho um pouco de incógnita como vai ser esse encaixe. Mas se você tiver um meio de campo sólido, que sustenta, que segura, você facilita e ajuda demais essa zaga gremista, né? Então vamos ver. Acho que o Inter é favorito, acho que o Grêmio tem mais uma final aí na Copa do Brasil contra o Atlético no meio de semana, um jogo dificílimo que se o Grêmio não passar, é crise total e o Quinteiros pode cair na outra segunda-feira. Então, olho nesse jogo, que é um jogo primordial. Um passo de cada vez. Passa primeiro do Atlético para depois tentar um gol no Beira-Rio e tentar a virada. Uma virada improvável nesse momento para mim. Inter muito favorito. Deixa aqui nos comentários se você assistiu o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo sobre o Grenal. Tamo junto, é nóis, galera.